Pois é, o estudo hoje ficou na minha responsabilidade, né? E quando eu estava preparando esse estudo, eu pesquisei vários textos da Bíblia para saber qual realmente o estudo que eu iria trazer. Então, eu vi com os 3 textos, mais ou menos, 3 estudos praticamente preparados, mas o meu coração está pedindo poder falar sobre a vida de Salomão. E é um momento que nós estamos vivendo nas nossas vidas, né? Essa correria do nosso tempo. E a gente vai perceber como foi a vida de Salomão, né? Então, nós estamos aqui num momento de estudo. Então, vocês me ajudem, né? Se eu estiver falhando em alguma fala, vocês me ajudem. E nós estamos aqui para poder aprender mais da palavra de Deus, né? Então, nós vamos abrir nossas Bíblias, lá no livro de Eclesiastes. Vamos ler o capítulo 1, do 1 ao 11. Salomão ele escreveu 3 livros, né? A gente vai... O livro de Eclesiastes, na realidade, assim, fica a interrogação. Será que realmente foi Salomão que escreveu? Porque não aparece o nome dele em momento nenhum. Mas pelas as falas que está no livro, dá para a gente ter certeza que é Salomão. Então, às vezes, a gente começa a ler e fala, mas cadê Salomão aqui? A gente não vê Salomão, mas tem como a gente provar que realmente foi Salomão que escreveu esse livro. Então, Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e também escreveu alguns salmos, né? Então, vamos ler de forma alternada o capítulo 1, do 1 ao 11. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e da Tua presença. Queremos, ó Pai, no nome de Santo de Jesus, te pedir orientação dos céus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos use, coloque as palavras certas nos nossos lábios, que a Tua igreja, Senhor, possa ser edificada. Nós oramos, ó Pai, te pedindo perdão por nossos pecados, no Santo de Jesus. Amém. Salomão foi um homem que, na realidade, o casamento de Davi com Betseba já começou errado, né? Uma situação que vocês conhecem muito bem, uma armadilha que ele fez para o esposo de Betseba, e acabou que virou no que virou, né? E a gente percebe que Deus não gostou da atitude de Davi, né? Tanto é que ele se arrependeu muito desse pecado que ele cometeu.
E o filho, esse primeiro filho deles, Deus tirou a vida. E aí depois veio Salomão. Nós podemos até dizer assim que pelas palavras e pelo o que foi feito com Salomão, Deus gostava muito de Salomão. E Salomão, na realidade, no início do seu reinado, ele fez um bom trabalho. Ele fez um trabalho de acordo com que o seu pai tinha orientado ele. E ele andou nos caminhos do Senhor e fazendo sempre a vontade do Senhor. Mas chegou um momento da vida de Salomão que ele perdeu o controle. E isso daí, irmãos, é uma situação assim que, se a gente não colocar Deus no centro da nossa vida e andar nos caminhos do Senhor, conforme ele pediu que Salomão fizesse, e acabou desviando para outro caminho, isso entristeceu muito o coração de Deus. Nós podemos ver isso aí lá no livro de Reis. Vamos abrir, para a gente entender um pouquinho da vida de Salomão, no livro de Reis, lá no capítulo 3. 1 Reis, no capítulo 3, nós estaremos lendo aqui do 3 até o 14. O versículo 3 do capítulo 3 diz o seguinte: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Você já pensou? Se Deus chegar para você e falar assim: o que você quer que eu faça para você? O que você quer? Pede para mim que eu te dou. O que será que vem na nossa mente na mesma hora assim? Será que a gente ia pedir sabedoria? Será que a gente ia pedir dinheiro? Quero riqueza. E com riqueza eu tenho tudo. Salomão pediu a Deus, não vamos ver aqui na frente, somente um coração sábio. Um coração que ele pudesse julgar o povo dele. Um coração que realmente tivesse sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Será que nós ia pedir a mesma coisa? Vamos continuar aqui no texto? Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Na realidade, eu não consegui encontrar a idade certinha de Salomão, mas eu imagino que ele deveria ter em torno de 15 a 20 anos. Alguém pode falar qual seria a idade de Davi? Eu não consegui encontrar, de Salomão. 9 a 12? Algumas pesquisas que eu fiz, falava que é em torno de 15, né? Porque, na realidade, Sr. Luiz, se a gente voltar um pouquinho aqui atrás, ele já tinha casado com a filha de Salomão, de Faraó, no início do capítulo 3.
Aí a gente não sabe qual é a idade realmente. Se é a idade de 9 anos, já daria para casar, né? Então, assim, fica essa dúvida. Eu não consegui encontrar a idade. Mas também, o que deixa bem claro para nós no texto, que ele era muito novo, né? Não tinha muita experiência. Teu servo está no meio do teu povo, e me elegeste povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Aí, Deus fala assim: essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti haverá. Será que existiu alguém? Antes de Salomão não teve um coração sábio. E hoje, depois de Salomão, teve alguém com um coração sábio igual de Salomão? Eu acredito que não. Porque a Bíblia está falando aqui que não haverá. Depois dele também não haverá. Não é isso? Então eu acredito que com o coração, com a tamanha sabedoria de Salomão, eu acredito que não houve até hoje. Irmãos, vocês podem participar, viu? Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Mas aí Deus fez um acordo com ele. Aqui é o seguinte: vamos fazer um acordo nós dois aqui. Dá para poder dar mais anos de vida para ele. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então, quer dizer, tudo aquilo ali que Salomão não pediu, Deus ainda acrescentou. As riquezas, a glória, né? Deu mais anos de vida para ele. Ele não pediu isso. Ele só pediu coração sábio. E Salomão foi realmente um homem muito sábio. Muito sábio mesmo. Na época dele, não teve ninguém com tamanha sabedoria, e não teve ninguém com tanta riqueza igual Salomão teve, né? Então, realmente, esse pedido que Salomão fez para Deus, foi um pedido assim, eu não sei se eu ia pedir isso, não, eu não sei, a gente tem que... Tá? Mas esse pedido dele foi muito inteligente com esse pedido que ele fez. Porque quem tem sabedoria e inteligência, conforme Deus fez para ele, porque sabedoria é uma coisa, inteligência é outra, né? Eu acho que a pessoa que tem sabedoria e tem inteligência, eu acho que ele consegue prolongar, prosperar bem na vida, né? Eu penso assim. A Eliane não gosta que eu falo, eu penso assim, não, mas eu... é o que eu penso. Uma outra coisa que nós temos que verificar também é o tamanho dessa sabedoria de Salomão. Quer ver? Vamos lá em 1 Reis 4. Mantém sua Bíblia aberta no livro de Reis, até a gente concluir, depois a gente volta lá para o texto, viu? Só para entender um pouquinho da vida de Salomão. Para a gente entender o tamanho dessa sabedoria. Lá no capítulo 4, no 29 até o 34. Capítulo 4, 1 Reis 4, 29 ao 34. Pede para... O microfone está aí? Pede para o Lucas aí para nós, Lucas. Está com a Bíblia aí, Lucas? Lê para nós aí, fazendo um favor.
a sabedoria de Salomão. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraitá, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maó. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Dá para imaginar o tamanho dessa sabedoria? E larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Não era pouca sabedoria não, irmãos. Era muita coisa. Vamos ver também sobre a prosperidade de Salomão. Isso aqui também me chamou a atenção. Ainda também no capítulo 4, nós vamos ler aqui o capítulo 4, 20. Do 20 até o 28. O Luciano lê para nós, Luciano. Do 20 ao 28. Só um texto um pouco grande, mas para a gente entender, viu? Eram, pois, os de Judá, Israel, muitos numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 70 coros de farinha. 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros. Afora os veados, as gazelas, os cursos e as aves cevadas. Porque dominavam sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsá até Gaza, e tinha paz por tudo o derredor. Pode parar aqui, Luciano, vamos só até aqui, porque senão vai ficar muito grande o texto. Vocês, dá para poder imaginar, eu não sei se alguém já pesquisou isso ou não. Todos os dias, era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Alguém pode falar o que é coro, esse coro? Quanto é que mede um coro? Tem noção quanto é que é um coro de farinha? Eu andei pesquisando. Tem pesquisa que fala que é 220 litros. Mas tem pesquisa que fala que é 208 litros. Então vamos jogar para baixo. Vamos colocar 200 litros. Uma versão aqui da Bíblia Nova, o meio da atualizada, fala que era 3.000 quilos da melhor farinha. 6.000, aí segue 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasta e segue. Você já imaginou mais ou menos quanto é de farinha que o povo comia por dia? Hã? Era muita farinha, gente. 10 bois cevados, 20 bois de pastos e 100 carneiros, fora as outras coisas. Os veados, as gazelas, os corços, as aves cevadas. Fora isso.
Quanto de carne que tinha para esse povo todo? 10 bois cevados e 20 bois de pasto. E sem a gente, era muita coisa. Que comida de fartura era essa? E era todos os dias. Todos os dias. Qual é a quantidade de pessoas que tinha para poder sustentar todos os dias? Já deu para poder pensar assim, mais ou menos? A pessoa poder sustentar essa quantidade de gente tem que ter dinheiro, não é fácil não, gente. É uma despesa bem alta. Só que isso tudo que Salomão teve na vida, teve um momento dele que ele caiu. Ele começou a fazer coisa errada. Vamos lá para o 1 Reis 11, 1 a 11. 11, 1 a 8. Quem pode ler para nós aí? Levanta a mão. O Ismael vai ler. Então, 1 Reis 11, do 1 ao 8. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. E aí? Ele seguiu o acordo que Deus fez com ele lá, no começo? Não. Ele quebrou. Ele quebrou. Deus falou para ele assim: olha, se você andar nos meus caminhos, guardar os meus mandamentos, conforme seu pai fez, eu vou prolongar até seus dias de vida. Não foi isso? Mas ele não sustentou a palavra dele, de Salomão, não sustentou. E ele amava a Deus, está lá no começo, lá nós lemos. Ele amava a Deus. E aí, que eu fico pensando assim, o que adianta esse tanto de poder, esse tanto de coisas? Adianta você ter isso tudo, mas estar distante de Deus? Não adianta, irmãos, não adianta. Pode ter certeza que não adianta. Mas aí Deus não gostou, né? E aí a ira de Deus se acendeu contra Salomão. Aí lá, ainda no capítulo 11, no verso 9, fala assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disto lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Está vendo?
como é que funcionam as coisas com Deus? É assim. Simples assim, né? Ele quebrou a aliança. Quebrou. E aí, Salomão reinou por 40 anos em Jerusalém e todo Israel. E depois morreu. Então, esse livro de Eclesiastes, quando a gente começa a ler o livro de Eclesiastes, e Salomão deixa bem claro para nós aqui, que a vida da gente é vaidade, vaidade e vaidade, e é tudo vaidade. E é isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. Eu não estou falando, porque aqui no livro de Eclesiastes, talvez você fala assim, vamos ler, né? Vamos seguir para eu não perder a sequência aqui. Lá no capítulo 1, né, no versos 1, fala assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Não é assim que começa? As palavras, filhos de Davi, rei de Jerusalém, poderia se referir a qualquer rei davídico, qualquer um dos filhos de Davi. Mas apenas Salomão foi rei em Jerusalém sobre todo Israel. Dá para a gente ver lá no versos 12. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui agora em Eclesiastes. No verso 12, por isso que eu falei assim, ó, não aparece o nome de Salomão, mas tem como a gente provar que realmente foi Salomão que escreveu. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. E aqui fala assim, ó, palavra do pregador, primeiro, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O único filho de Davi que reinou em Jerusalém e sobre Israel foi Salomão, não teve outro. Não teve outro. Se eu estiver falando alguma coisa errada, o pastor está aí, me corrige, pastor. Se eu estiver errado, você me corrige. Porque teve uns aí que tentaram, né? Uns dos filhos de Davi tentou, mas não foi. Tanto é que Adonias reinou antes de Salomão, por uns dias. Quando bateu no ouvido de Davi, Davi falou assim, opa, não é por aí não, eu não quero você, né? Eu quero é o outro. Eu prometi, o meu trono foi para o outro, não foi para você. E aí no verso 2, fala assim, vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E aí o que a gente pode concluir com isso? Que depois de ter reinado por 40 anos, ele vai olhar ao seu redor e vai falar assim, é o que eu acabei de falar agora há pouco. Isso é vaidade. Isso tudo que eu tenho é vaidade. Isso para mim não adianta nada. Eu estou distante do Senhor. Eu andei distante do Senhor. Uma coisa que me chamou a atenção em relação a isso aí, que a gente via assim, Davi fez coisa errada, né? Mas Davi tinha um coração assim, de uma forma tão quebrantado. Quando ele chegava perante Deus, Deus realmente falou assim, opa, esse aqui tem um coração do jeito que eu gosto. Tanto é que Deus falou que esse é o segundo coração, né? O segundo coração que eu gosto, esse aqui. E a declaração que a gente pode tirar disso aqui também, bíblica, né? Sobre a vaidade, significa o caráter transitório em certo aspecto inútil e em vão das realizações humanas na terra. Eu não estou querendo falar, irmãos, deixar bem claro. Não estou querendo falar que ter dinheiro é ruim. Não é isso, não. Que você comer bem, ter carro bom, passear, isso não é ruim. Não estou falando que isso é ruim. Que não deve fazer isso. Eu estou querendo falar que o seu coração não pode estar distante do Senhor. É isso que eu quero dizer. Não adianta você ter tudo isso e estar em outro caminho. Então é isso daí que Salomão quer dizer com esse texto de Eclesiastes.
E aí a gente volta também lá no primeiro que a gente leu no Salmo, não vamos abrir, não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês aqui. O Salmo 127, 2, fala assim: não adianta se matar de trabalhar. Irmãos, é verdade, não adianta. Quando a gente olha aqui no... deixa eu ler aqui para vocês, o 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Não adianta a gente matar de trabalhar. Não adianta. O trabalho não é a primeira coisa da nossa vida. Temos que trabalhar, deixar bem claro, viu? Temos que trabalhar. Temos que sustentar, não temos? Temos que sustentar uma família. E a Bíblia também fala que o preguiçoso, ai de preguiçoso, vai estar com uma formiga, né? Então a gente não pode ficar dentro de casa dormindo, não é isso? Não, mas não podemos também colocar o trabalho em primeiro lugar nas suas vidas. E aí no verso 3 de Eclesiastes: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que benefícios tem um homem com as coisas feitas debaixo do sol? Significa que as coisas feitas debaixo do sol têm apenas importância temporária, irmão. Isso é coisa passageira. E por consequente, comparadas com a eternidade, não tem valor real. Em outras palavras, nós vamos morrer. Isso tudo vai ficar para outras pessoas desfrutar o que nós ganhamos. É ou não é assim que funciona? Aí no verso 4 fala assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. E é assim mesmo. Passa uma geração, vem outra geração, e como se nada mudasse, como se nada alterasse, somente coisa repetitiva, trabalho sobre trabalho, canseira sobre canseira, e nada de novo acontece, tudo continua do mesmo jeito. É isso que Salomão está querendo falar. Não adianta, é só canseira, canseira, canseira. Interessante que a gente vai chegar um momento aqui que a gente vai perceber que esse capítulo aqui de Eclesiastes fala que parece que a nossa vida é rotina, né? Rotina, rotina, rotina. Vai e volta, uma coisa só. Aí no 5. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Está vendo a tua rotina? Onde é que o sol nasce? No leste, se põe no oeste. Não é isso? Ele muda de posição, um dia ele nasce no norte, vai se pôr no sul? Não. Nasce no leste, se põe no oeste. Todos os dias a mesma coisa. Está vendo a rotina? É isso que acontece na nossa vida também. E aí dá para a gente perceber como é que está o coração de Salomão. Dá para a gente perceber como é que está o coração de Salomão. Que realmente a vida nossa é uma rotina. Aí vem o 6. O vento vai em direção ao sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna ao seu circuito. É como se o vento rodasse o mundo, vai de norte a sul, e assim como se fosse constantemente uma repetição. A rotina de novo, está vendo? A mesma coisa. É isso que esse livro de Eclesiastes está querendo falar. Cuidado com a rotina, cuidado com a rotina. E eu comecei a pensar, a minha vida hoje é uma rotina. Todos os dias eu levanto por volta de 6 e pouco, todos os dias. Aí tem dia que eu perco a hora, levanto um pouquinho mais tarde, mas o meu horário normalmente é isso daí. Tem dia que eu levanto mais cedo, mas fica muito próximo disso aí, faço um café, fico esperando, preparo a mesa mais ou menos lá para a Irian, que eu sei que é que ela gosta de comer de manhã. Levanto, pego o carro, vou para o trabalho, passo por cima ali assim, todos os dias a mesma coisa. Vai e volta, todos os dias. E a gente precisa mudar.
É bom a gente mudar até o trajeto, a gente passa de vez em quando, viu, irmãos? Talvez ele passe todos os dias no mesmo lugar. Vou mudar hoje. Vou mudar a rotina hoje. Deixa eu trazer aqui para você. Aqui. Eu não vou falar do café, não. É porque, assim, quando eu vejo esse texto, eu penso que Salomão ele teve um momento de crise. Foi como se ele tivesse... A gente, às vezes, na nossa vida, a gente passa por esses momentos também, sabe? Aquela crise, assim, a crise dos 40, a crise do... Eu acho que eu estou chegando na crise dos 50, que a gente começa a analisar as coisas da vida, né? Que você pensa assim, meu Deus, mas é sempre a mesma coisa, vai ser sempre do mesmo jeito, nada é diferente. E eu penso que Salomão estava vivendo um momento de... Era uma depressão que ele tinha, por escrever dessa forma. Que é tudo repetitivo, eu não vejo nada de diferente, é uma rotina, é canseira, eu não vejo... Sabe? Porque, assim, diferente do que você está dizendo da rotina, eu vejo a rotina como uma coisa boa. Porque quando a gente sai da rotina, é muito triste. Eu experimentei isso na nossa vida. Quando a gente sai da rotina, é muito ruim. Quando você está com uma pessoa doente, quando você está desempregado, quando você está... Sim, com certeza. Isso é muito Nesse ruim. caso aí, é verdade. Então, de certa forma, a rotina não é tão ruim. A rotina é boa, né? O que eu penso que falta num coração quando uma pessoa está assim é realmente estar na presença do Senhor. Porque o que completa o coração da gente, o que faz a gente ser feliz, é estar na presença do Senhor. E o que fez Salomão se sentir dessa forma foi a ausência de Deus na vida dele. Porque até então, quando ele era um homem sábio e que ele buscava a presença do Senhor, ele não sentia isso. Né? Sim, mas... Então, eu acredito que foi isso que ele passou naquele momento. Com certeza. Quando você começa a analisar, é mais ou menos isso mesmo. Mas a irmã Selma também quer falar. Mas assim, ó, a vida nossa com rotina, e você não quebra essa rotina de jeito nenhum, de vez em quando é bom você quebrar a rotina. De vez em quando é bom quebrar a rotina. Você quer ver? Vou citar um exemplo aqui. Tem gente que não gosta, deixar bem claro, viu? Tem gente que não gosta. Mas é rotina da gente ir na praia todo ano? É rotina? Não. Mas é bom ir na praia? Então, por que de vez em quando a gente não vai na praia? Né? Então, tem coisas que a gente tem que sair daquela todos os dias. Se torna como assim, a gente começa a fazer a coisa no automático já está no automático. Hoje eu fiz um negócio lá em casa que eu nunca fiz. A Eliane falou que é a idade que está fazendo isso aí. Mas fazer o quê, né? Já deixa a senhora falar, irmã Selma. Eu botei água de café na hora que cheguei do serviço, fui para o banheiro tomar banho, irmãos. Peguei a Bíblia, acabei de tomar um banho, peguei a Bíblia e comecei a repassar o texto para poder ler. De repente só senti aquele cheiro de trem queimando. Gente, o que é isso? Eu saí correndo, era água, a panela estava pretinha, virou, não sei o que virou aquilo lá, joguei fora. Mas assim, uma coisa assim, a minha rotina é esta, mas hoje eu saí da rotina e não foi bom, viu? Hoje não foi bom. Porque eu chego, de manhã eu levanto, faço café. Quando eu chego em casa, eu faço outro café. Mas eu fico ali por perto, né? Hoje eu quebrei a rotina, fui tomar banho. E esqueci. Zeriana que é a idade. Não sei se é ainda não. Pode falar, irmã Selma. Quero seguir na linha da Iriane, falando sobre o Salomão. Eu acredito que Salomão, quando ele chega a fazer essa análise da vida, ele já era um senhor bem, assim, acredito que já da terceira idade. Imagino, já estava na terceira idade. E ele começa a olhar tudo o que aconteceu na vida dele. A gente vê que logo no início de Eclesiastes, ele fala assim, tudo que os meus olhos quis, eu não lhe neguei. Tudo eu dei.
E depois ele fala assim também: o trabalho do homem é para a sua boca, mas nunca lhe satisfaz. Também. Então, eu acho que, como ele disse também, que nada é novo, nada que existe é novo, nós estamos vivendo o que Salomão viveu. Não é verdade? Isso aqui é o nosso dia a dia. Nós estamos vivendo. O Altamiro estava assistindo um documentário e eu ouvi alguma coisa, me chamou a atenção, e agora o Emerson falando disso me fez pensar. A nossa vida, a gente corre atrás do vento. É Eclesiastes mesmo que diz, né, que a gente corre atrás do vento. A gente vive correndo, a gente nunca se satisfaz. Altamiro estava vendo a história de uma família aí muito rica, que tudo que os olhos quis, eles tiveram. E foi tão trágico o final daquela família. É assassinato, é envolvimento com coisa errada. E quando chega agora, já na descendência, a gente vê uma família sem nada, porque faltou Deus, não é verdade? Correu atrás do vento, é o que Salomão fala, que toda essa correria nossa é correr atrás do vento. A gente não vai levar nada, tudo vai ficar aqui. E há uma insatisfação muito grande no nosso coração quando a gente não se atenta para saber que isso aqui é passageiro e que a gente tem que preparar um lugar aonde não vai passar, aonde a história não vai se repetir. Então, é bom a gente olhar para a vida de Salomão e tirar lição para a nossa vida. O homem mais sábio que já existiu chega no final da sua vida, faz uma análise e vê que correu atrás do vento, né? Por que correu atrás do vento? Porque quis fazer tudo aquilo que o seu coração desejava e deixou de se atentar para uma vida com Deus. É mesmo? Verdade. A irmã Sandra. Um pequeno estudo que eu tive de Eclesiastes é exatamente isso. Salomão, ele quis viver, saber como é que era a vida debaixo do sol, ou seja, deixando Deus de lado e verificando como é que era viver a sua vida neste mundo, né? E para entender melhor o Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, no final, lá na conclusão, né? É como a Selma estava falando ali. No capítulo 12, do 9 ao 14, né? Tem a conclusão do livro de Eclesiastes, que é exatamente acrescentando um pouco o que a Selma falou ali, né? O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados as sentenças coligadas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar enfado da carne. De tudo, aqui há ênfase, né? De tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, nós vivemos a vida olhando para o céu, olhando para Deus, né, que a nossa vida aqui na terra é passageira, e com o temor ao Senhor, né? Salomão deixou uma lição grandiosa para todos nós, né? Irmão Ismael. Eu posso só dizer uma coisinha? Sim. Eu estive pensando que tudo que Salomão conquistou ou ganhou, né? Porque parece que Deus acabou dando para ele, né? Muitas coisas, ou permitindo, né? Que ele tivesse tantas coisas, tantos bens, mas não mudou a essência dele, né? Então, assim,
Por quê? Para quê, né? Aquela história. E não serviu para nada, porque no final a essência dele era a mesma. Ele não teve Deus, né? Não tinha Deus. Eu fiquei lembrando de uma experiência simples que eu tive quando eu morei ali em Nova York. Eu decidi fazer como todo mundo faz, né? Quando mora lá. Comer só aquelas besterol deles lá, né? Aquelas sanduicheiras, aqueles sorvetes. Gente, o sorvete americano é muito bom. Eu comia assim aos quilos. E não mudou nada na minha essência. Eu não voltei de lá gordinha, com as bochechas gordas, igual todo mundo volta. Então, assim, será as coisas como é que diz, externas, né? Vai mudar a sua essência? Então, nisso que a gente tem que tomar cuidado, né? Se nós queremos servir a Deus e os bens extras, os bens externos, as coisas externas vão mudar a nossa essência, então, melhor que não tenhamos, né? Melhor que não tenhamos. Ismael. Irmão Emerson, eu estou aqui pensando sobre aquilo que Deus deu para ele, de capacidade, a inteligência, o conhecimento, toda essa sabedoria. Ele ia correr atrás mesmo, de conhecer. Senão não serviria. Para que tanto conhecimento, tanta sabedoria, se eu não fosse procurar a conhecer? Não é? Então, o segredo aqui, eu sei que o senhor vai chegar lá, está especialmente em uma coisa, né? Porque muita coisa que Salomão fez aqui é muito bom, muita coisa boa. Ele experimentou das coisas boas da vida. Com certeza, isso é bom demais. Muito das coisas boas da vida que Deus deu a ele a oportunidade. Aquela questão daquela rainha de Sabá e outros mais que vão lá para ouvir ele. Enchia de presente, enchia de presente. O senhor já pensou que coisa espetacular, maravilhosa? A questão, o pegar aí foi o espiritual, né? A gente acaba percebendo que é o espiritual. Mas quando a Eliade fala aqui, aí eu lembrando aqui, o que é o caráter do homem? Se Deus não estiver cuidando, zelando e a gente vigiando, não é? Aí a velhice, ela é perigosa. A velhice, ela é perigosa. Viu? A idade, o amadurecer, tem que ter cuidado com o amadurecimento. Com certeza. Você percebe aqui que o Salomão, ele foi levado depois de maduro. Depois de maduro. Então, assim, eu só queria agora, irmão, compartilhar na questão de que Deus deu tanta sabedoria a ele, um privilégio grandioso de poder conhecer. Agora, ele vacilou em algumas coisas, né? É. Mas Deus fez a aliança com ele, ele não cumpriu a aliança, né? Ele não seguiu a aliança. Se tivesse seguido, ele talvez não teria escrito esse Eclesiastes conforme ele escreveu, né? Tinha escrito de outra forma. Mas uma das coisas que eu achei de Deus, a perseverança com ele. Ele sempre dizia assim, mas ele não fez como Davi, seu pai. Mesmo tudo ele dando aquilo lá para ele, mas ele lembrava sempre que ele tinha que caminhar como o pai dele, pelo menos. Sim. Não é? É. Ele não fez como Davi, seu pai. Seguiu Cada vez ele ia lembrando, ele disse assim, e ele vai escolhendo as mulheres, mas ele não faz como Davi, seu pai. Porque muitas vezes são isso que nós fugimos dos princípios. É porque muitas vezes as pessoas ensinam nos caminhar e nós nunca conseguimos fazer, porque a vaidade. Sempre a vaidade é que tira nós da bênção. Porque você acha que nunca aquilo vai acabar. Não é? Nunca vai acabar. E quando ela passa da cabeça para cabeça, aí atrapalha tudo. Né? Porque aquelas mulheres tiraram ele da coisa mais essencial do mundo, que era dos caminhos de Davi, seu pai. Aqui, senhor Luiz, ó, no capítulo 3, verso 3, fala assim, ó, Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Preceitos, mas no final, preceito seria o quê?
conforme a orientação do seu pai. Seu pai, olha, meu filho, você vai andar assim, 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 seguindo a orientação do pai dele. Né? Até ali tudo certinho. E ele fez um bom reinado no início, irmãos. Um bom reinado. Na certeza. Um bom reinado. Mas chegou um momento que a vaidade foi na cabeça. E aí tirou dos preceitos do seu pai. E isso entristeceu o coração de Deus, e Deus se irou com isso, e muito. Então, no verso 7 fala assim, ó, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Está vendo a rotina de novo? Mesma coisa. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. O André quer falar? O Eduardo. Boa noite aos irmãos. Emerson, um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo justamente nessas fases da vida, né, do rei Salomão. É interessante que a gente vê muita similaridade, como a irmã ali falou, que são coisas que se passaram num passado, mas é recorrente nas nossas vidas até hoje, né? Então, ele teve as 3 fases da vida dele. A Bíblia nos diz que ele ofereceu 1000 holocaustos, né, a Deus. Sim. E depois desses 1000 holocaustos foi que foi lhe dada a oportunidade de pedir algo, né, a Deus. E aí foi onde ele pediu a sabedoria. Isso mesmo. Porém, nós vemos também, dentro da fase do ser humano, que muitas vezes a pessoa tem muito conhecimento para dar para os outros. Tanto que Salomão ele era muito procurado por respostas. As perguntas que as pessoas não tinham respostas, iam até Salomão para que ele desse essas respostas. Porém, na hora de colocar na prática, a gente vê também algo muito comum ao ser humano. Né? Muitas vezes o aconselhamento não é igual uma receita de bolo. O que serve, às vezes é fácil eu dizer para o senhor algo a fazer, mas na hora de aplicar na minha vida se torna difícil. Então a gente vê Salomão fazendo isso, né? No início, depois que Deus deu a ele a sabedoria, ele escreve Provérbios, né, que é um livro utilizado até por quem não se diz cristão. Aí tem o Cantares, né, ou Cânticos, que é a fase dele apaixonado. E aí vem Eclesiastes, que é justamente o livro da maturidade. E o que é interessante é que dentro, como o senhor já começou a trazer aí para a gente, né, uma aplicação, no capítulo 1 ele diz que ele gastou muito tempo para tentar encontrar respostas e entender aquilo que acontece debaixo do sol, inclusive experimentando o que é errado, que é coisa que também o ser humano, mesmo depois de muito tempo, mesmo sendo cristão, ainda insiste às vezes em experimentar, para ter certeza se aquilo é ou se não é. Então a gente vê aí, ele, como a irmã Sandra também disse, ele, mesmo tendo o pai que ele teve, mesmo fazendo o que agradava a Deus e Deus lhe dando a sabedoria, ele não soube utilizar a sabedoria quando ele queria experimentar para ter resposta para dar para as pessoas. Né? Então, na busca das respostas, ele falou assim, não, deixa eu experimentar, porque não adianta só eu falar sem saber o que é. E aí foi onde ele fez tudo de errado também. Né? Com relação às mulheres, com relação para agradá-las, de certa forma, se envolver com os deuses delas, né? E construir altares. E aí, já finalizando, para não tomar muito tempo, é interessante que no capítulo 12, quando ele finaliza o livro de Eclesiastes, ele dá esse ensinamento para a gente, no modo geral. Ele cita ali, né? Lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade. E muita gente esquece disso. Inclusive, ele esqueceu. Então, com relação a isso, é que ele tem esse peso de aconselhamento para poder dizer que a gente precisa se lembrar, porque às vezes é muita correria na vida. Né? Você não tem tempo, você trabalha, descansa, trabalha de novo, é o famoso acorda, trabalha, dorme, né? Que é a rotina de muita gente, como o senhor falou. Então, assim, é muito rico, sabe, o livro de Eclesiastes, nesse sentido. E o que eu queria, já para finalizar, é isso. Né? A gente precisava se atentar mais aos exemplos, né? Aos exemplos, porque Salomão também é um exemplo de correção, né? Que Deus também corrigiu os erros dele. E, para não falar muito já... Tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta aí, eu acho que está querendo fazer algum comentário aí online. O nosso irmão Daniel Lopes comentou assim, Salomão explorou todas as riquezas da vida humana, como riquezas, poder, status,
e demais prazeres da vida para evidenciar que a vida é sem sentido quando o homem não tem temor de Deus. A gente vai chegar lá na conclusão, vai falar sobre isso. Realmente é isso mesmo. E no versos 8, ele fala assim, ó, todas as coisas são canseiras. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão não vamos terminar muito tarde, viu? Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Irmãos, aqui nós estamos falando do homem mais poderoso daquela época, do homem mais rico daquela época. E esse cara falando que todas as coisas são canseiras. Como é que a gente vai entender uma situação dessa? O cara com o poder que tinha em mãos, com a riqueza que tinha em mãos, como é que ele estava cansado? E aí vem uma outra pergunta também, como é que a vida de Salomão era uma rotina? Você imagina um homem com 1000 mulheres? Você acha que um homem desse tem uma rotina na vida, é? Como é que ele faz para dar atenção para 1000 mulheres? É difícil? Uma só tem hora que dá uma dor de cabeça danada para a gente. Agora você imagina 1000 mulheres, você está dando atenção para 1000 mulheres, você acha que esse homem tinha uma rotina de vida? Como é? Me explica isso aí, que eu não consigo entender. Como é que esse homem tem uma rotina de vida assim? Não era desse jeito assim não, irmão. Isso era complicado. Você dá atenção para 1000 mulheres, não é fácil não. Não é fácil. No verso 9, o que foi e que há de ser, e o que se fez e se tornará a fazer. Não há, pois, novo debaixo do sol. Embora Salomão ainda ser uma pessoa muito, não ser uma pessoa muito velha, né? Mas ele estava cansado, já estava cansado. Eu não sei de fazer o quê, que ele era o rei. A gente não sabe, assim, eu acho que é a rotina da vida dele que ele está falando aqui, e cansou. A gente não consegue, assim, como que esse homem cansou desse jeito, né? Sendo o homem mais poderoso, mais sábio, né? Tem um coração, assim, com a sabedoria tamanha dessa. E o verso 10, há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que era antes de nós. E aqui ele quer dizer o seguinte, que alguma coisa nova que eu possa contar para vocês? Ou tem alguma coisa nova para vocês contar para mim? Se tiver, me conta aí, porque para mim tudo aqui é coisa que já passou do passado, todos já passaram por isso aqui. E quando Salomão diz que não há coisa nova debaixo do sol, isso significa que não há nada que mude as realidades fundamentais da condição humana. Não há. E essa declaração, irmãos, não nega que haja inovações, que não haja inovação, não nega, né, que haja inovações tecnológicas, nem obras de arte, essas coisas, não nega isso aí não. Tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, lá no livro de Jeremias, Deus fez também, falou da aliança, né? Se a gente for ler, vai demorar muito tempo. Então, depois, se puder ler lá, Jeremias 31, capítulo 31, 34, Lucas também 22, 20, fala da aliança, e Hebreus 9 e 15, fala também da aliança. A gente não deve quebrar essa aliança. Não pode quebrar. E para concluirmos no capítulo 11, que eu não concluí ainda não, vai dar mais uma hora e meia mais ou menos. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. E aí eu volto de novo, a repetir aqui, ó, até anotei aqui, ó. Como é que um homem desse ia ter uma vida de rotina com 1000 mulheres? Né? Então aqui, irmãos, está a verdadeira lição. Salomão chegou ao final da sua carreira com a sensação de enfado com a vida. E este versículo não alega que nenhum homem é lembrado da história. O ponto é que as pessoas se vão,
e aquela fama, e aquela glória, não tem importância nenhuma mais não, acabou. Passou. É passageiro. Né? Agora nós vamos lá para a conclusão mesmo. Então, a primeira verdade que nós podemos tirar para nós aqui, a vida nossa diária tem rotinas, tá? Isso aí é certeza. Todos nós temos rotina na nossa vida. O sol vai, o sol vem, as gerações nascem e desaparecem. O perigo da rotina constante é que corremos o risco de perder a motivação para aquilo que é santo e eterno. Devemos olhar para o Senhor diariamente, como se hoje fosse nosso último dia de existência. Se nós realmente fizermos assim, pode ter certeza que Deus vai se alegrar demais. A segunda verdade que nós podemos tirar, que adquirir conhecimento de todas as coisas debaixo do sol é bom, mas não é tão importante assim, irmãos. É bom, mas não é tão importante assim. O mais importante para a nossa vida é termos a vida realmente que agrade a Deus, termos o conhecimento da palavra de Deus, ter uma vida espiritual que realmente se alegra, né, a Deus, porque nós estamos aqui para isso, para servir a Deus, para adorar a Deus. E lembrarmos sempre que a nossa vida aqui é muito passageira. É muito passageira. Esse dia eu estava pensando, gente, já vou fazer 57 anos, parece que eu nasci um dia desse. O senhor lembra da infância, senhor Luiz? A infância, o senhor lembra? Foi um dia desse, não é? Todos nós aqui, eu tenho certeza, nós lembramos da nossa infância, parece que foi um dia desse. Olha como que é passageiro, gente. É muito rápido. É como se fosse um sopro, né? Acabou. Acabou. Foi-se. Nós temos que estar com o nosso olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Somente esse é o nosso objetivo. E a terceira verdade, o conhecimento do mundo nem sempre soluciona os problemas da alma. Somente a sabedoria celestial, derivada de um relacionamento íntimo com Deus, irá trazer paz completa ao coração do homem. É ou não é? Então, qual é a lição que nós podemos tirar para a nossa vida? Voltamos a falar sobre o mesmo assunto. Andarmos nos caminhos do Senhor. Termos uma vida íntima com Deus. Não adianta termos riqueza, termos glória, isso não leva para o céu, irmão, se nós afastarmos da presença de Deus. Se nós afastarmos da presença de Deus. Volto a falar, ter dinheiro não é ruim, é bom, mas você não pode colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Não pode. E esse homem teve dinheiro demais na vida dele. Teve tudo que ele queria ter. E a gente começa a ler lá o livro de Reis, Crônica também fala bastante sobre a vida de Salomão, mas assim, a gente percebe que ele é um homem muito poderoso daquela época, não tinha outro do tamanho dele, não tinha. A gente não sabe, hoje, por exemplo, não sei com quem iria comparar, mas era muita coisa que ele tinha. Foi mais, não aqui está falando em Reis, vocês viram o que eu li lá em Reis? Que Deus fez com ele? Vou falar para o senhor de novo aqui, Sr. Luiz, ó. Só para a gente concluir. Lá no... Ó. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual. O pai dele não tinha um coração sábio igual dele, não.
Está muito distante dele ainda. E nem depois de ti haverá. Então, eu creio que até hoje não apareceu um homem com um coração sábio igual o de Salomão. E Deus realmente gostava muito de Salomão, viu, gente? Que Deus poderia ter tirado a vida dele, mas ele fez uma aliança que não ia tirar a vida dele, não é isso? Mas aqui a vida de Salomão, ele só tirou o reinado, viu? Ele morreu mesmo, mas não foi Deus que matou ele. Deus poderia ter armado para ele: eu vou mandar os inimigos te matar, então acabar com você. Não foi assim, não. Quando a gente vê a morte de Salomão, não foi. Todos eles que faziam boa administração, ele dizia assim, como teu pai Davi. Mas não dizia assim, como teu pai Salomão. Quando era ruim, ele falava em Jeroboão. Fez mal como Jeroboão. Quando era bom, ele falava, fez bem como Davi, teu pai. Porque Davi andou nos caminhos do Senhor. Se arrependia das coisas que ele fazia errado, né? Então isso daí agradava muito a Deus. A gente não vê assim, isso aqui na vida de Salomão. Então, lá no 1 Reis 11:41, quanto aos mais atos de Salomão, pode deixar aqui, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura, não estarão escritos nos livros da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então Deus não tirou a vida dele, não mandou os inimigos matar ele, não. Ele fez uma aliança com ele lá, mas ele tirou o reinado. O reinado ele tirou. Você pisou na bola comigo, não é assim não, meu amigo. Vem cá. Você não pode fazer isso, não. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Pode acontecer conosco. Que a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele é o centro da nossa vida. Não adianta a gente vir para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, quinta-feira, e não realmente colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Não adianta. Viu? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou querendo encerrar aqui. Não? Então vamos encerrar. Então você já vai aqui na frente, você já vem aqui, você já fala e já ora para nós. Que é o pastor nosso aí, ó. É só assim, as experiências vividas recentes faz a gente entender um pouquinho o que Salomão vivenciou aqui. O ser humano, enquanto ele tem em que se apegar, ele não se preocupa com isso, com o que Salomão trouxe aqui. Se ele tem o sustento, se ele está desfrutando ainda da vida, das coisas boas que a vida tem para nós. Mas deixa faltar. Deixa faltar. Por que eu estou dizendo isso? Eu tive o privilégio de conversar com alguém aqui na secretaria, pessoa precisando de ajuda, e a pessoa está assim num momento de frustração da vida. Por quê? Ele não tem mais o que ele tinha, e aquilo que era a sua alegria, o prazer de viver, os amigos, a bebida, o esporte, as amizades, viver no meio de quem ele não era igual, mas se fazia igual. E aí, de repente, ele viu que a idade chegou e ele não tem mais essas coisas. Aí, o que ele caiu? Em uma profunda depressão e tristeza e sem sentido da vida. E dizer assim, bom, agora o que a vida tem de bom para mim? Que graça tem em viver? É isso aqui.
É porque, irmãos, a gente não pensa antes das coisas faltar, da importância da vida com Deus. E o que é bom aqui de Salomão é porque Salomão está escrevendo isso, mas quando a gente vê, né, irmão Emerson, no final do livro ele vai dizer a razão boa de viver. E dizer assim, rapaz, enquanto você é novo, corre menos, pensa mais em Deus, busca mais o Senhor, preocupe mais com o reino celeste, essas coisas aqui, tudo acaba. E uma coisa que eu quase falei para o seu Luiz ali, falei, seu Luiz, daqui a alguns anos, aqui nem lembro que nós dois existimos. É assim a história. Você se vai, quantos passaram por aqui que você nem fala neles mais hoje? Certo? Então, assim, só compartilhando com o estudo da palavra de Deus, o que é mais precioso é você chegar na minha idade hoje e você começa a olhar assim algumas coisas, você não tem mais prazer, você já não se importa mais. Mas quando você olha assim, aí você vai olhar para a vida espiritual. Aí se nesse eu não tivesse feito alguma coisa, aí eu ia dizer assim, eu ia me frustrar demais, porque eu ia olhar para trás e dizer, não fiz nada. E agora as outras coisas estão perdendo a graça. As coisas da vida diária. Por isso que vale a pena investir no reino. Investir na vida com Deus. Porque quando a idade chegar, você olha para trás e diz assim, eu fiz, eu faço ainda, eu ainda tenho alegria e eu tenho a garantia da vida eterna. A minha alegria vai continuar. É isso que Salomão diz para a gente. Eu falei aqui que a idade, o amadurecer, idoso é perigoso, é igualzinho à juventude. Tem que continuar vigiando. Igualmente, a vida do jovem é perigosa nas suas aventuras, nos seus desejos. O idoso também tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado também. Da mesma maneira, você continua sendo gente, você continua sendo uma pessoa que tem a vida de pecado que habita em você. Você tem que vigiar, não é porque envelheceu que relaxe, não. Porque senão a coisa pega. Certo? Então, assim, eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, porque às vezes quando você vai conversar com alguém que está depressivo, eles perdeu a esperança da vida, porque as coisas materiais se foram, não tem mais sentido viver. O precioso da vida espiritual, que ela é eterna. Aí você olha para frente, que ainda tem muita coisa a ser vivido com Deus e diante de Deus. Deus continue abençoando o senhor, viu?